Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil neste dia 13 de agosto de 2024. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Desembargador Expedito Ferreira, desembargador Cornélio Alves. Aprovado. Expediente. Não é expediente. 397. Quem tem que concordar sou eu. Aí fica inventando as coisas. Em administrativa, a presidência propõe uma moção de congratulações à desembargadora Berenice Capuchu pelo seu natalício no próximo dia 19. Também congratulações à senhora Nádia Rebouças no dia 21 de agosto e senhora Marilúcia Rosado no dia 22 de agosto. Todos de acordo? O Ministério Público se acosta à manifestação da Corte. A presidência informa que o desembargador Ibanez Monteiro participará dessa sessão de julgamento para processo com ampliação de quórum. Na ordem administrativa, também devo registrar que hoje, 13 de agosto, eu estou completando 20 anos de posse neste Tribunal de Justiça. Parabéns, doutor. Agradeço as manifestações, o que me traz especial felicidade estar aqui tentando acertar todos os dias e, de certa forma, fazendo o que o limite da minha baixa intelectualidade permite. É isso. Na ordem administrativa, desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Cornélio Alves. Só aqui renovado os parabéns pelos 20 anos aí de magistratura, pelo serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e à Justiça como um todo, viu? Obrigado. O desembargador Dilermando Mota estará chegando em poucos minutos, segundo informações da assessoria. No julgamento de processos, nós temos da relatoria do desembargador Cornélio Alves, os que vão poder ser votados na ausência inicial do desembargador Dilermando Mota. E aqui nós temos do desembargador Cornélio, da relatoria, o 28, doutor Bruno Henrique, bem como somente o desembargador Cornélio só tem o 28, doutor Bruno Henrique, portanto, está em mesa, desembargador. A doutora Fernanda que requereu somente. E está favorável ao Unimed. Não há requerimento da outra parte. Não. Pelo que saiba, não. Só do Unimed. É isso. Os demais processos que demandam com a presença física dos defensores não vão ser poder votados agora. Então eu passo a pauta virtual para que nós possamos votar os processos do desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto. O 27. O 27, acho que dá para julgar e dispensa também. Maria Isabel Costa Fernandes.
Está presente? Estou. Sim, nobre desembargador. Doutor, eu estou aqui conhecendo e negando provimento do recurso. Interposto pelo autor, bem como conhecendo, dando provimento à insurgência apresentada por KMC, de forma a fixar a verba honorária em 10%, né, sobre o valor da condenação, obtido pela soma 2 vezes o valor dos alimentos habitados, mantendo-se a proporção estipulada da sucumbência recíproca, 60% para o autor e 40% para a requerida. Ok, doutora Isabel. O 28, a senhora, Certo. a senhora Fernanda Fernandes dos Santos. No caso, nobre desembargador, no caso sobre o valor da condenação. 60 e 40, né? Das 12... Isso, não ficou... sobre qual 10%, 10% da verba honorária sobre o valor da condenação, obtido pela soma de 12 vezes o valor dos alimentos habitados, mantendo-se a proporção estipulada na sucumbência recíproca, 60% para o autor e 40% para a requerida. Ok. Bom dia, desembargador Dilermando Mota. Vossa Excelência, seja bem-vindo a esta corte. Bom dia. Infelizmente, o previsto de trânsito ali me fez chegar atrasado. Peço desculpa ao senhor adicionado, advogados. O 28, portanto, fica julgado pela dispensa da doutora Fernanda Fernandes. 27, julgado também. Então, vamos ao início aqui com um pedido de prioridade, e aqui a essência dos demais presentes, do doutor Murilo Marito Faria, que é o doido da minha relatoria. Não é isso? Qual é o número? 02. Qual é a controvérsia, doutor? Porque aqui há uma posição favorável. No caso, eu estou pela Unimed. Por isso mesmo que eu estou dizendo que é favorável, Vossa Excelência. Está sendo, mas eu está não sei sendo... em que termos, por isso que eu vou colocar para Vossa Excelência fazer ou não. Tem todos os requisitos. Estarei estudando que... Está favorável? Não, acho que não, né? Ele é da Unimed, né? A não ser que seja agravante, né, Tiago? O agravante é Tiago, eu estou pela agravada, que é a Unimed. Então pode fazer a defesa. Isso. Já imaginava. Bom dia, por favor, a todos os presentes. Bom dia, o presidente desembargador Cláudio Santos, desembargador Cornélio, desembargador Expedito. A todos os presentes. Doutores, eu venho aqui à tribuna, embora essa demanda já esteja chegando de forma contundente e repetitiva ao gabinete de todas as Vossas Excelências, e as decisões têm se repetido também no mesmo sentido, pelo menos em relação a todos os componentes dessa primeira Câmara, mas eu venho trazer alguns elementos para reflexão para esse caso e para casos futuros também. E o primeiro deles é em relação ao incidente de resolução de demanda repetitiva, que foi julgado por este tribunal de maneira unânime em relação à fixação da tese sobre o princípio das portas abertas para o ingresso médico em cooperativas médicas, especificamente a Unimed Natal, que é a cooperativa médica de plano de saúde que atua aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Nessa fixação de tese, que, repita-se, foi por unanimidade no plenário, fixou-se o entendimento de que o princípio da porta aberta, ele é a regra geral e ele deve ser aplicado sempre a todos os casos, quando possível. Mas a própria tese fixou a seguinte ressalva, e me permita a leitura. É livre adesão espontânea e limitada de novos associados à cooperativa de trabalho médico, que prestigia o princípio das portas abertas como regra geral para cooperativismo. E aí é onde interessa para a nossa sustentação. Ressalvada a possibilidade de realização de processo seletivo capaz de aferir a qualificação do candidato,
bem como a demonstração excepcional de impossibilidade técnica e temporária para nova admissão a serem necessariamente comprovadas por meio de estudos técnicos divulgados com transparência, impessoalidade e atualidade. Então, ficou claro na tese fixada que haveriam duas ressalvas para o princípio da porta aberta: a possibilidade de processo seletivo e a definição de critérios quantitativos ao ingresso definidos por estudos técnicos. Esse entendimento ele está plenamente consonante com o entendimento da 4ª e da 3ª turma do STJ, levando em consideração, e merece respaldo aqui, o fundamento principal que o STJ utiliza, que é o fato de que os médicos, ao ingressarem na cooperativa, fixou-se a tese jurisprudencial no sentido de que a operadora de plano de saúde ela é solidariamente responsável por qualquer ato praticado por seus médicos credenciados ou cooperados. Então, o STJ fundamentou a tese de que, no mesmo sentido de que é possível o processo seletivo e a limitação quantitativa, justamente, entre outros motivos, por essa questão da fundamentação de que há uma responsabilidade solidária. Então, se a cooperativa não tem a possibilidade de escolher quem serão os seus médicos, não é nem escolher, mas de pelo menos estabelecer critérios para o ingresso desses médicos, como posteriormente ser solidariamente responsabilizada. Eu peço vênia para ler rapidamente o entendimento do STJ fixado no RESP 1901-911, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, do ano 2021, onde ele diz o seguinte: o princípio da porta aberta, livre adesão, não é absoluto, devendo a cooperativa de trabalho médico, que também é uma operadora de plano de saúde, velar por sua qualidade de atendimento e situação financeira estrutural, até porque pode ser condenada solidariamente por atos danosos dos cooperados e usuários do sistema, a exemplo de erros médicos, o que impossibilitaria a viabilidade da prestação de serviço. E aí ele prossegue: é lícita a previsão em estatuto social da cooperativa de trabalho médico de processo seletivo público e de caráter impessoal, exigindo-se conteúdo a respeito de ética médica, cooperativismo, gestão em saúde como requisitos de admissão dos profissionais médicos para compor os quadros da entidade, mesmo porque, por força de lei, o interessado deve aderir aos propósitos sociais do ente e preencher as condições estatutárias estabelecidas. Pois bem, excelências, no caso concreto e nos outros 66 processos que foram protocolados exatamente sobre o mesmo tema, o que se está em discussão é o ingresso de um médico, no caso, nesse processo específico, de um médico especialista na área de anestesiologia. Sendo que, em janeiro de 2024, e aqui é onde eu peço a atenção de Vossas Excelências, em janeiro de 2024, a Unimed lançou um processo seletivo específico para médicos anestesiologistas. E foram ofertados nesse processo seletivo, baseado em um estudo técnico realizado por uma autuária contratada pela Unimed, que o número de vagas necessários para atender a demanda da Unimed era de 43 médicos especialistas nessa área para aquele momento. A Unimed realizou esse processo seletivo, lançou o edital em janeiro. Devido à baixa adesão de médicos anestesiologistas na oportunidade, esse edital foi prorrogado até março, né? E, mesmo assim, somente 26 médicos anestesiologistas optaram por participar do processo seletivo. Ao realizar esse processo seletivo, a diretoria da Unimed consultou a assessoria jurídica, nos consultou e questionou justamente, com base no que foi decidido no IRDR, com base na tese fixada, isso que nós estamos fazendo é válido? E, a princípio, a resposta não me parecia ter outro caminho. É válido. Vocês estão fazendo o processo seletivo, vocês estão definindo critérios objetivos e impessoais para definição do número de vagas. Esse critério objetivo, apenas para ficar ainda mais claro, foi definido pela autuária e ela concluiu dizendo o seguinte: para a definição da quantidade esperada de médicos para a especialidade anestesiologia, utilizou-se o parâmetro proposto pelo Ministério da Saúde a partir da portaria GMMS número 1631,
de 1 de outubro de 2015, porém, reduzindo a dedicação do médico de 40 horas semanais para 20 horas semanais, concluindo-se que são necessários 43 médicos anestesistas para a Unimed Natal atingir a suficiência de rede nessa especialidade. Ou seja, os dois critérios foram plenamente observados. O que me parece é que pode haver uma discussão sobre tais critérios, mas o que está acontecendo, e aí é isso que eu chamo a atenção, é que a partir desse processo seletivo, onde somente 26 dos 43 médicos optaram por participar do processo seletivo lançado pela Unimed, a Unimed se viu obrigada naquela oportunidade a fazer contratações de pessoas jurídicas. Isso porque, e aí também é um fato importante, que está nos autos, mas que nós trazemos aqui, fazia pelo menos 15 anos que a Unimed era vinculada exclusivamente à cooperativa dos anestesiologistas, a Copanest, pois ela era a única opção dentro da cidade de Natal para a contratação ou para a execução de atividades de anestesiologia, porque todos os anestesiologistas de Natal faziam parte da Copanest. E quando a Copanest foi criada, todos os anestesiologistas que eram cooperados da Unimed pediram demissão em massa, obrigando a Unimed a se vincular de forma exclusiva à Copanest, que exercia até então, até pouco tempo atrás, um monopólio em relação a essa atividade. Fato é que, em dezembro de 2023, esse contrato com a Copanest foi rescindido. E isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nesse processo específico e nos outros 67. A Unimed Civil, o contrato foi rescindido por opção da Copanest, que exigia determinadas obrigações por parte da Unimed que não foram aceitas, e o contrato encerrou-se. Diante disso é que surgiu a necessidade do processo seletivo, que foi realizado, e diante da baixa procura, do boicote que foi feito pelos médicos anestesiologistas, coordenados pela Copanest, e é isso que nós podemos dizer sem medo de errar, somente 26 médicos aderiram. E a Unimed teve que contratar pessoas jurídicas para prestar esse serviço, porque senão não atenderia a todos os seus beneficiários. E essas pessoas jurídicas foram contratadas mediante contrato de prestação de serviço com prazo de validade e multa penal, cláusula penal, desculpe, onde há previsão de multa caso eu faça essas decisões antecipadas. Esses contratos eles estão em vigor. Não significa que serão necessariamente prorrogados indefinidamente, que não serão abertas novas vagas para os anestesiologistas. Fato é que a realidade concreta é que a Unimed observou de forma plena, e aqui eu já me encaminho para a finalização da minha fala, a Unimed observou de forma plena os requisitos de excepcionalidade fixados na tese número 1 do IRDR 04, desse Tribunal de Justiça, no sentido de gerar um processo seletivo, definindo critérios objetivos de número de vagas, e diante da baixa procura, diante da não adesão dos médicos, inclusive o próprio autor dessa ação optou por não participar. As vagas surgiram. Os 26 médicos que participaram, todos foram admitidos. Não houve exclusão de nenhum médico. O fato é que a Unimed se viu numa situação em que ela teve que adotar medidas excepcionais diante da situação excepcional. E, posteriormente, ela está recebendo uma enxurrada de ações que, ao nosso ver, com todo respeito, põe por terra a tese fixada no IRDR, cujo objetivo maior era garantir a segurança jurídica e impedir o volume excessivo de ações sobre essa demanda, que na época do IRDR foi instaurado em 2019, tinham 240 ações. Agora já são 67 somente dessa matéria, de ingresso de anestesiologista. Então, Excelência, o que nós viemos aqui tentar buscar uma reflexão e tentar buscar uma mudança de posicionamento, porque nós, como o volume de demandas tem sido tão grande, nós já temos um pouco de conhecimento da posição de cada um de Vossas Excelências, nós viemos realmente tentar trazer uma reflexão para uma mudança de posicionamento, trazendo aqui para realmente concluir o fato de que o desembargador Ibanez já vem fixando o entendimento no sentido de que a Unimed cumpriu com o que está estabelecido na tese do IRDR, e o doutor Eduardo, que
inicialmente tinha o entendimento também de que deveria haver o ingresso médico nessas situações de anestesiologistas pelo princípio da porta aberta, mudou o seu entendimento e vem decidindo reiteradamente nos últimos processos no sentido de entender que a Unimed preencheu esses requisitos. Então, o que nós vemos realmente clamar e buscar é uma mudança de posicionamento, de entendimento, diante dessas peculiaridades específicas nessa situação dos anestesiologistas. E, por isso, agradecemos a atenção de Vossa Excelência. Vamos votar como foi dito pelo provimento, até porque essas pessoas da cooperativa trabalhavam para a Unimed através da própria cooperativa, né, os filiados da cooperativa. E também, embora a Unimed vá tomar conhecimento dessa questão pela decisão que está posta, a reserva de mercado que a Unimed antes tinha com a cooperativa, agora quer impor a uma meia dúzia de médicos anestesiologistas, né? Não sei com qual razão essa posição, porque cada médico cirurgião tem o anestesiologista de sua preferência e vai ter que se submeter a um grupo, né? E, enfim, o princípio da cooperativa requer portas abertas, a não ser que realmente haja uma impossibilidade técnica ferida, inclusive quanto à impossibilidade do exercício das atribuições, o que seria uma proibição ao direito constitucional ao trabalho. Se um médico não trabalhar para a Unimed no Rio Grande do Norte, vai trabalhar para quem? Realmente, a grande maioria das cirurgias são procedidas pela Unimed e uma pequena parte pelos demais planos de saúde, sendo o SUS ainda muito restrito. De maneiras que a Câmara, a unanimidade, está dando provimento ao recurso. Senhor presidente, Vossa Excelência trouxe várias considerações que são relevantes. No entanto, o que o advogado trouxe da tribuna me fez questionar alguns itens. Salvo engano, parece que há algumas particularidades nesse feito, diferentemente daqueles que têm sido trazidos, razão pela qual eu, não necessariamente para divergir de Vossa Excelência, mas eu peço vista desse processo para analisar alguns aspectos que me deixaram dúvida. Eu peço vista do processo. Pois não, Excelência. Com vista para Vossa Excelência. Nós temos o desembargador Delermando, 22, doutor Keison Cristiano. Bom dia, Excelência. Eu estou pelo recorrido, pelo apelado, Constel. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúdo os demais membros, desembargador Dilermando, o relator deste processo, desembargador Expedito, desembargador Cornélio, e também saudar aqui o membro do Ministério Público presente, doutora Sayonara, que com certeza abrilhanta esta casa. Excelentíssimos senhores colegas advogados, serventuários e o pessoal que está acompanhando a sessão pela transmissão. Os pontos da minha sustentação são bastante objetivos. Esse é um processo que retorna a esta casa por força de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no qual nós conseguimos trazer à tona uma questão de fato relevante que passou à margem de discussão quando do primeiro julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, né, que é a apelante. Qual seja, a sentença que julgou improcedente demanda revisional de contrato para aquisição de unidade imobiliária, ela está alicerçada em duas premissas. Duas, quais sejam? Uma questão de fato inderrogável, que ficou inclusive comprovada por prova técnica realizada nos autos. Prova técnica submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa por duas oportunidades.
na quesitação inicial e na quesitação complementar. E em ambas as hipóteses ficou assentado que o contrato celebrado entre as partes, ele se utiliza da metodologia do sistema de amortização constante, o método SAC, e que, por isso, ele não comporta capitalização de juros ou o anatocismo vedado nos termos da legislação e jurisprudência em vigor. Isso significa, excelências, que existe uma questão de fato relevante no qual a premissa principal da sentença está alicerçada. E esse ademais da sentença, ou seja, esse adjunto adverbial que agrega, que adiciona a hipótese de uma interpretação de que a Lei 9.514 seria aplicável ao caso, ele perde relevância quando a questão de fato principal ela não é derrogada nas razões de recurso do apelante. Volto a dizer, o contrato não contém capitalização de juros vedada. Logo, pelo princípio da pacta sunt servanda, ou seja, que a obrigação constituída entre as partes tem que ser cumprida, cai por terra a argumentação de que esse contrato comporta cláusulas nulas, passíveis de anulação. Sendo assim, é de se concluir que não há que ser aplicado metodologia de cálculo na construção, na obtenção do resultado do saldo devedor do contrato, senão pela própria cláusula contratual que estabelece a obrigatoriedade de aplicação do método SAC. O fato é algo que a gente declara com base numa premissa que acontece no plano da realidade. E foi esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do Egresso Superior Tribunal de Justiça, ao dizer que essa discussão deveria retornar a esta casa para analisar, primeiro, o contrato de fato se utiliza do método SAC, e nós temos uma prova técnica que diz que sim. Na metodologia SAC e nas planilhas que foram apresentadas nos autos, há capitalização vedada de juros, prática de juros compostos em determinado período no contrato? Não há. Não há porque a prova técnica foi incisiva, foi categórica. Na fase de construção, aplica-se apenas o INCC, o Índice Nacional ao Consumidor, da Construção Civil, perdão. E, após a construção, com a unidade já pronta, IGPM mais 1%. Ou seja, somente após a aquisição da unidade é que esse contrato, as parcelas do saldo devedor, vão ser reajustadas com a agregação de juros. Então, não há que se falar em anatocismo ou capitalização vedada de juros quando se tem, por exemplo, cumulação de índices de correção monetária, porque isso não é anatocismo. Isso não é capitalização vedada de juros. Então, sendo bem objetivo, para finalizar o ponto da minha sustentação oral, se a sentença está alicerçada em duas premissas e somente uma delas é derrogada e a outra não foi destruída, ela não foi derrubada, isso significa que a sentença deve ser mantida. Pelo menos os precedentes desta casa indicam isso, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam isso. Então, com essas palavras, eu encerro, pedindo a Vossas Excelências que atentem para essa questão. Nas palavras do saudoso desembargador Vigílio, que foi meu professor e professor de muitos aqui, o direito comporta certas sutilezas, e essa é uma sutileza nem tão sutil assim, porque está lá a prova nos autos, indicando que não houve anatocismo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Senhor presidente, eu estou retornando com esse processo, porque eu verifiquei aqui alguma coisa no voto que precisa ser... Pois não, senhor. Não, não é nem essa questão de mérito, não é questão meritória, não. Não é questão meritória, não, mas da elaboração do voto, verifiquei aqui. Isso. É bom analisar isso também. Mas eu vou verificar também, mas é mais uma questão da elaboração. Ele vai levar de volta. Viu? Ele vai levar de volta para análise. Para reanálise. Desembargador, só uma sugestão. Pois não. É que Vossa Excelência aqui faz referência ao julgamento anterior. Perfeito. Na realidade, eu entendo que deva ser repetido todos os dizeres. É por essa razão, basicamente, que estou retornando. Ótimo. Perfeitamente. Obrigado. Então, Muito obrigado. Na sequência, nós temos a doutora, o 3 da minha relatoria, doutor Bruno, doutora Fernanda. 18, 21, 25 e o 26, sendo que os 3 últimos são, os 4 seguintes são do desembargador Dilermando e o 3 é da minha relatoria.
se possível, nós vamos nos fixar nos pontos controversos, não é, doutora? Quem é o agravante, apelante, apelação cível de ambas as partes. Pois não, doutora? Me perdoe. É Pedro Fernandes Alves. Quais são os números, por É gentileza? o número 3, como Número diz. 3. E os outros são meus também? Os outros são 18, 21, 25 e 26. Pois não, doutora? Vamos número- em frente. Muito bom dia a todos os excelentíssimos jogadores. Bom dia, representante do Ministério Público. Uma alegria tê-la aqui. Cumprimento ainda aos colegas advogados aqui presentes, bem como aos serventuários desta casa. Excelências, no processo número de ordem 3, é uma apelação cível, em que a Unimed Natal ela é tanto parte apelante como apelada. Assim como nos demais em que costumamos trazer ao julgamento dos senhores, a parte adversa, ela está no transtorno do espectro do autismo e, em razão disso, foi prescrito um tratamento multidisciplinar, né, com terapias que seriam a terapia fonoaudiológica com profissional especialista em linguagem, terapia ocupacional com integração sensorial, psicomotricidade, psicopedagogia, psicologia pelo ABA, né, prescrito na clínica e em ambiente escolar também, bem como a terapia nutricional e a natação terapêutica. A parte adversa das suas razões, ela alega que a Unimed Natal não tem profissionais qualificados, né? E, além disso, as clínicas que estão credenciadas e foram disponibilizadas não oferecem vagas suficientes, nem horários compatíveis com o tratamento que foi prescrito. Bom, Doutora, talvez, se Vossa Excelência me permite, fique à vontade, Excelência. o doutor Bruno também, esse processo nós estamos julgando com os precedentes. Limitar o pagamento à tabela da Unimed. Fora da rede, limitando ao valor de tabela. Valor de tabela. Assim está, pelo menos por enquanto. Atende parcialmente é um pedido alternativo, como sempre trago aos atende senhores. é como os precedentes da corte. Então, não vou me delongar aqui nas minhas razões. Doutor Bruno, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Esse posicionamento, por enquanto, naturalmente respeitando a coleta de informações dos advogados, está à unanimidade conforme precedentes. Só tenho uma dúvida. Por vezes o julgamento é que o tratamento se dê preferencialmente na rede credenciada, mas que na impossibilidade que seja o valor a ser reembolsado, eu gostaria de saber se é nesse sentido, preferencialmente. Deverá se limitar ao valor praticado pelas tabelas da operadora do plano de saúde. Muito bem. Ok. Satisfeita, Excelência. Doutor Bruno. Senhor presidente, eu vou insistir na sustentação em razão de algumas peculiaridades do caso concreto. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, gostaria de parabenizá-lo, doutor Cláudio Santos, pelos seus 20 anos de magistratura e externar que eu tenho uma peculiar admiração por Vossa Excelência e o seu jeito sincero Muito obrigado. e justo de trabalhar. Dizer também que foi na campanha do senhor do Quinto Constitucional, minha primeira eleição para a OAB. Como o voto é secreto, eu vou guardar aqui para mim, tá certo? Mas deixa aqui, externa aqui a Muito minha obrigado. admiração por Vossa Excelência. Potencialmente, muito obrigado. Aliás, devo registrar que sou o único do Estado que teve o voto dos seus colegas advogados para chegar aqui. Com certeza. Até hoje, viu? Só não teve o meu porque eu não votava ainda. Não tenha dúvida disso. Tá vendo aí, ó? Senhor presidente, eu, inclusive, vou até me adiantar a Vossa Excelência me permitir, mas da minha parte eu já irei fazer a sustentação de todos os processos, à exceção do número 21, já que a matéria se relaciona em parte, mas não necessariamente vai no mesmo caminho. Esse processo número 3, de Pedro Fernandes Alves, um ponto me chama a atenção, porque não se trata, Excelência, de como os precedentes da Câmara são aplicados, porque eu entendo que esse reembolso limitado ao valor da tabela,
ele se aplica quando a gente discute a questão do vínculo terapêutico, que é uma coisa, quando o paciente já vem fazendo um acompanhamento e tem aquela preferência, seja por uma interrupção de credenciamento ou qualquer outro motivo. Mas no caso específico desta criança, ele não tem preferência por ninguém, ele só quer o tratamento na rede credenciada. Agora, a Unimed não está disponibilizando o tratamento, pelo menos até então, na rede credenciada deles na Unimed. E isso está comprovado nos autos. A partir do momento que o judiciário limita o valor da tabela, e com todo respeito a Vossas Excelências, o autor, o apelante, está sendo penalizado 2 vezes. A primeira, porque ele está pagando um contrato de prestação de serviço que não está sendo cumprido na rede credenciada. E a segunda, porque se o judiciário diz, ok, faça o tratamento fora, mas a Unimed só paga R$ 59,50, quando uma terapia custa R$ 150, 180, 190, R$ 200, isso pode simplesmente inviabilizar o tratamento da criança. Então, a única obrigação que vai ficar inserida no contrato de prestação de serviço é o quê? A pecuniária. O usuário paga, mas não usa. E essa questão, inclusive, já ficou até mesmo, isso já é regulamentado pela própria ANS. Porque a resolução número 566 de 2022, ela é muito clara no sentido que, não havendo prestador credenciado na área de abrangência do plano de saúde, deve a cobertura se dar, 1, fora da rede credenciada, dentro do município que o usuário resida, ou 2, fora da rede credenciada, no município limítrofe. Só que Mossoró, para quem atua com plano de saúde aqui, doutora Sayonara, lá é um problema, porque lá não tem prestador nem dentro nem fora, quando aparece uma vaga, é uma ou outra. E não tem sequer esse risco, desembargador Cláudio Santos, de, porque escolheu o prestador que cobra, um exemplo, R$ 250 numa consulta. Não, porque a própria resolução 566 da ANS fala que o pagamento tem que ser direto. Operadora, prestador, através de negociação direta. O usuário sequer se envolve na prestação. Então, E são vários, por exemplo, tem um processo do desembargador de Lermando que ele pediu vista no julgamento, que o meu pedido principal é que o pagamento se limite ao valor da tabela. Quando é valor de tabela, eu não venho fazer pedido de custeio integral, porque eu acho que foge um pouco, distorce um pouco, quando você bota um julgamento e você tenta, inclusive, tem o processo número 21, que também fala de área de abrangência, e aí eu vou falar muito à vontade, porque eu sei que ela só vem fazer o trabalho da sustentação oral, mas a Unimed, infelizmente, veio distorcer a apelação, falando que o contrato da criança era grupo de municípios, quando ela própria junta o contrato dizendo que é contrato estadual. Que é contrato estadual. Então, o que esse apelante, que essa criança está pedindo, é tão somente que o contrato seja cumprido. Quando a gente tem discussão aqui, e inclusive tem 3 processos que eu sou advogado, que eu nem pedi a sustentação oral, já sabendo do entendimento desta Câmara, no que diz respeito à aba em ambiente escolar e domiciliar, eu sequer fiz pedido de sustentação, porque eu já entendo que aqui já se formou-se um convencimento e que a discussão tem que ir para o STJ. E a discussão precisa ir para o STJ. Inclusive, doutora Sayonara e senhores julgadores, ontem, dia 12 de agosto de 2024, o STJ, mais uma vez, pela sua terceira turma, reformou um acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, determinando o custeio de aba em ambiente escolar e domiciliar, ecoterapia e musicoterapia. Recurso especial número 2162077. 2162077, proveniente do estado do Rio Grande do Norte. Ontem, foi julgado ontem. E aí eu falo isso aqui, todo mundo sabe das defesas efusivas que eu faço quando se trata de pacientes com autismo, mas a situação está muito preocupante. Está muito preocupante.
E eu não estou aqui, desembargador Lermando Mota, em hipótese alguma, jamais eu vou subir nessa tribuna para distorcer a realidade, não. E eu sei, como todo mundo sabe, que assim como tudo na vida, o autismo às vezes virou um mercado. Assim como tudo na vida, mas eu não posso, pelos que erram, que não cumprem o que determina, simplesmente lavar as mãos e dizer, porque tem muito autista, porque os autistas estão quebrando os planos de saúde. O que os planos de saúde vêm fazendo com essas crianças não é brincadeira. A Humana Saúde, recentemente, descredenciou uma clínica, 2 clínicas daqui, e percebam, excelências, 2 clínicas foram descredenciadas ao mesmo tempo, desembargador Expedito Ferreira. Como você descredencia 2 clínicas que cabe 400 para colocar numa clínica que cabe 150? E isso não existe. E aí eu me atento, isso tudo, apesar de eu estar fazendo retalhos de sustentação em vários casos diversos, mas isso tudo é porque, ao final da costura, nós teremos uma coxa completa, porque são muitos problemas que ficam evidenciados num único assunto, chamado transtorno do espectro autista versus planos de saúde. Então, por mais que eu entenda, por isso que eu insisti na sustentação, desembargador Cláudio Santos, que os precedentes daqui, da segunda Câmara, da terceira, limita-se ao valor de tabela, mas o valor de tabela, neste caso, não é aplicável. Porque o apelante, ele não faz questão de ser atendido na rede credenciada, ele só quer ser atendido. Agora, se o plano de saúde, que tem um contrato firmado, não disponibiliza um prestador, então o usuário vai ser penalizado de dizer, tá certo, você pode fazer seu tratamento fora, agora você tem que pagar uma parte. Então, dessa forma, fica muito fácil para o plano de saúde. Fica muito fácil. E o consumidor fica numa excessiva desvantagem. Numa excessiva desvantagem. Nesse sentido, desembargadores, eu insisto na minha sustentação para quê? Para que a gente aplique apenas o que está previsto no contrato. Que a Unimed cumpra o que está estabelecido. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, se esta criança aqui for um beneficiário, por exemplo, de um benefício de prestação continuada, de um salário mínimo, e ela não puder custear a diferença, ela vai ficar sem tratamento? Ela vai pagar mensalmente ao plano de saúde e vai ficar sem tratamento? É o questionamento. Porque, repita-se, a sentença do magistrado foi muito clara, ela deixou expressa: o custeio integral do tratamento só irá ocorrer exclusivamente se a parte, no caso a Unimed, não disponibilizar de prestador. O juiz não deu margem para a parte escolher, não, doutor, eu quero fazer aqui. Não, ele disse, olha, é para fazer na rede credenciada. Não tendo prestador, custeio integral, conforme determina a própria ANS. Diante do exposto, eu suplico a Vossas Excelências que haja a manutenção da sentença nesse sentido, sob pena de inviabilizar o tratamento da parte. Pois ele não vai, não é questão mais nem de direito, é de impossibilidade econômica de custear um tratamento quando é uma obrigação do plano de saúde sobre todas as vertentes. Diante do exposto, eu pugno pelo desprovimento do recurso da Unimed. Pagador, relator. É o 18, né? O 18 ele está falando por todo, doutor Bruno. A matéria é a mesma, doutor. O 18 está sendo mantida a decisão, recurso conhecido desprovido, o recurso, 18, né? O 21 também? Não, agora está Vossa Excelência. E o 21 trata-se de assistente terapêutico. Vossa Excelência.
Mas aqui na conclusão do desembargador Parcialmente provido 21. de Lermando, Vossa Excelência O 21, quer... né? O 21 diz, feitas tais considerações, é de se reconhecer que a recusa indevidamente perpetrada pela operadora constitui ato ilícito. Nesse norte, presente requerido, que quanto ao arbitrado a título de Ana Moraes é R$4.000, atendeu aos princípios da razoabilidade da própria cidadã exposto em consonância com o parecer, dando provimento parcial, tão somente para afastar a obrigação do plano de saúde de custear o assistente terapêutico em ambiente domiciliar escolar, mantendo-se a assistência em demais termos. Esse é o 21, não é? 18, 21 tem mais, tem o 25, né? O 25, recurso conhecido desprovido, e o 26 também, recurso conhecido desprovido. O 3 não é meu não, né? O 3 desembargador Cláudio, o 3. O 3 foi aquela informação que eu dei, que é dentro do limite da tabela. Foram precedentes. Ok. Alguma coisa, doutora Fernanda? Pois não. Obrigado também. O 30, José Augusto Barbalho. Coro ampliado. Aproveitar aqui e agradecer a presença do doutor Ibanez. O 30, relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Pois não, doutor, vamos... Bom dia, senhores desembargadores. Também parabenizar Vossa Excelência pelos 20 anos de relevantes serviços prestados a esse tribunal. Excelências, já utilizando aqui o tempo do minha sustentação oral, porque eu serei breve, eu peço desculpa porque não está para mim compreendido, talvez por ignorância minha, o placar desse julgamento que veio para quórum ampliado. Até estive no gabinete do desembargador Cláudio, logo antes do julgamento. Eu fiz a sustentação oral primeira nesse processo no dia 26 de junho, se não me falha a memória. É um caso que envolve a responsabilidade solidária de um hospital com o médico cirurgião plástico por uma cirurgia estética. E aí o desembargador Cláudio até havia voltado abrindo divergência, o desembargador de Lermando pediu vista. Cerca de 10 dias atrás eu estive no gabinete de Vossa Excelência para distribuir um julgado do STJ, e aí consta na ata do dia 30 de julho que o desembargador Cláudio havia votado de forma divergente ao relator para excluir a clínica da condenação fixada. E aí, na semana passada, esse processo voltou com o voto vista do desembargador de Lermando, que não chegamos a ouvir. Mas toma conhecimento agora. Claro, mas eu ouvi o voto vista de Vossa Excelência dando provimento à apelação também, eu imagino que para excluir o hospital. Na semana passada, Vossa Excelência não chegou a ler, por sugestão do desembargador Cláudio, foi deixado para essa sessão. É verdade. E aí eu até gostaria de ouvir sempre a lição de Vossa Excelência engrandecendo, mas aí eu não sei se eu faço a sustentação primeiro. Doutor, só um minuto, por favor. Vamos esclarecer o seguinte. Realmente, eu votei divergindo, porém a anotação do voto ficou errada aqui e tal. Eu estou excluindo realmente a clínica. Perfeito, Excelência. Certo? O desembargador de Lermando deseja também... Não, eu estou excluindo a clínica também. Clínica né? também. Pronto. Desembargador... Vossa Excelência está mantendo, então tem 3 pela exclusão da clínica. Ok? Tem 3 pela exclusão da clínica, então nesse caso eu Fica dispenso. excluída a clínica então, não é? Não é isso? Desembargador Cornélio, eu e desembargador de Lermando. Então, nesse caso, eu dispenso a sustentação oral e agradeço pela paciência de Vossa Excelência com a minha ignorância em relação a como é que estava o placar. Obrigado e bom trabalho. Pois não. O seguinte é o 23, doutor Matheus Medeiros Pérez, da relatoria do desembargador de Lermando.
Qual é desse? Ah, então já chamei, agora vamos chamar, porque não está anotado aqui. Não, só um minutinho, desembargador Bandeira, desculpa aí. Tá, depois eu vou chamar o 29. Pois não, doutor, vamos dar a preferência, Vossa Excelência. Bom dia. Dê licença, tem duas tentações, 23 não. Não, só uma que está presente. Vossa Excelência representa a Saraiva Advogados, né? Exato, exatamente. O meu voto, estou trazendo, é pelo provimento do recurso. Tem que verificar os demais votos, mas pelo provimento do recurso, né? Estou acompanhando, dando provimento ao recurso. Não sei, o desembargador Cláudio ali, como é que está a votação? A gente pode verificar aqui. Dando provimento ao recurso. Não votei ainda, estou acompanhando o relator. Então, pelo provimento do recurso. Vamos agora... Agradeço, dispenso a sustentação e agradeço e desejo um ótimo dia. Obrigado. Vamos agora ao processo com ampliação de quórum. O 29, doutor Tiago Tostes. Bom dia, Excelência. O processo inicialmente da relatoria do desembargador Expedito Ferreira teve divergência dos desembargadores Dilermando Mota e Cornélio Alves. 29. É ampliação de quórum? É Adroaldo José Martins e UP Brasil Administração e Serviços. O doutor Tiago Tostes representa o P. O voto do relator é formando a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, resta prejudicada a análise demais produzidos. Eu estou acompanhando o relator, portanto, desembargador Ibanez, acompanhando o relator. Então, por maioria, mantido, não, dando provimento ao recurso, o doutor Tiago. Doutor Tiago, com a palavra, nós não estamos ouvindo Vossa Excelência. Perdão, Excelência, estava no muro. Picotou a fala de Vossa Excelência, só poderia só repetir o resultado? Ele quer saber o resultado. A sentença, pelo que eu entendi, a sentença foi reformada pela improcedência, é isso? Exatamente. Por maioria. Ah, perfeito. Então, nesse caso, eu vou te Por maioria foi reformada a decisão. pensar a sustentação. Eu agradeço. Obrigado, Excelência. Não é isso, desembargador Expedito? Na sequência, o 31, Marlon Gonçalves Sanches, Banco Itaú. Senhor presidente, doutor Luiz Antônio, eu vou acompanhar. Desembargador, divergente desembargador Cornélio Alves, relatoria desembargador Expedito Ferreira. 31. O desembargador Dilermando acompanhou inicialmente o relator. Eu estou acompanhando a divergência, desembargador Cornélio. Tem 3 votos pela divergência, portanto. Doutor Marlon quer fazer alguma consideração? Não, senhor presidente. Doutor Luiz Antônio no lugar do doutor Marlon, apenas acompanhando mesmo. Pois não. Bom dia para Vossa Excelência. Igualmente, senhor presidente. O 32... do desembargador João Rebouças foi do visto do desembargador Eduardo Pinheiro, portanto, vamos aguardar a presença do doutor Eduardo Pinheiro. Está tendo sessão na terceira Câmara, mas se ele puder vir ainda hoje, vem. E o 33, doutor Tiago Tostes.
O voto divergente meu, da relatoria do desembargador Cornélio Alves. Vamos ver o que é que houve aqui nesse 33. Por isso que eu estou olhando a folha. Então estou acompanhando o relator. Meio tempo. É isso mesmo? Estava, rapaz. Estava. Embargador Dilermando mantém o voto. Embargador Bandeira já julgou, não é? Já votou? Mais algum processo com ampliação de quórum, doutora? Está anotado. A unanimidade. Senhor presidente, uma dúvida, o 33 foi pela manutenção ou reforma da sentença? Um minuto, por favor. Não, 33 realmente. Qual foi o anterior? O 33? Eu estou discordando 33. Ok. Vou passar. Ok. Está concluído o processo de ampliação. Aqui está resolvido. O 4, Arthur César Dantas Silva, desembargador Cláudio Santos, é o relator. Eu vou passar um pouco. Dos meus votos, para passar para o desembargador Expedito Ferreira, o 11, Flávio Teixeira Ferreira Caldas. Está dando provimento. Por favor, amigo, muito obrigado pela atenção. Bom dia para Vossa Excelência. O 11 fica julgado, então. Bom dia, Excelência. Muito obrigado. Está presente, então tem que falar. Estava ativando aqui, Excelência, me desculpe. Está dando provimento ao recurso, Excelência. Ok? Excelência, muito obrigado. Agora esse aqui tem minha suspeição. O 12, não mesa. Não mesa. Não mesa. O 14 já foi? Não. Não é meu, eu não quero o meu agora que eu vou sair. O 14, doutor Fernanda dos Santos Silva Abdon. Doutora, Bom dia, Excelência. com a palavra do embargador Expedito, é o relator do 14. E eu passo a presidência a Vossa Excelência, embargador Expedito, por 5 minutos. Com a palavra, doutora, 14. Bom dia. É a doutora Suélia e a doutora Fernanda como apelante apelados. Doutora Fernanda. Sim. Bom dia, senhores desembargadores, colega da turma, a quem eu também saúdo o senhor relator do processo. A minha sustentação ela vai atacar 3 pontos principais da sentença do juízo Acordo, que é muito controverso, pois trata-se de uma ação de anulação de 2 contratos de empréstimos
que foram feitos fraudulentos em nome da autora. E dessa sentença ficou reconhecida a nulidade desses 2 contratos, mas é importante ressaltar que, no início do processo em sede de tutela antecipada, ela foi deferida, essa tutela, porque ela teve que pagar os descontos, a diferença dos descontos que teve em sua verba salarial dos 2 contratos de empréstimos recebidos. Não obstante isso, a sentença, ela condena novamente a autora a pagar esses descontos, esse valor que foi feito, a diferença do que foi descontado do salário dela, quando ela já pagou no início do processo. E não obstante também, a sentença condena o banco a pagar, a restituir esses descontos do salário dela em dobro. Então, existe uma controvérsia nesse sentido. O que seria plausível é o banco, como houve o reconhecimento da nulidade dos 2 contratos, seria o banco realmente pagar o dobro do desconto que ela já teve em sua verba salarial, como realmente foi acatado, mas a parte autora, a apelante, ela não tem mais o dever de pagar a diferença dos descontos do que ela recebeu em relação a esses 2 empréstimos. Primeiro porque não foi um empréstimo consciente, ela não realizou esses empréstimos, fizeram no nome dela. Existe sim o erro grosseiro da falsificação ideológica de sua assinatura, que está relatado em todo o processo. E ainda existe também que merece de reforma a sentença a qual não foi condenada a parte ré em danos morais, quando nitidamente isso é um ato que está acontecendo frequentemente, principalmente com aposentados e pensionistas, de colocarem empréstimos que eles não pediram em nome deles e, além de tudo, não foi condenado em danos morais, que seria o caráter pedagógico desse tipo de ação fraudulenta. E toda essa corte, ela já reconhece, sim, o acatamento dos danos morais. E, por fim, o terceiro ponto que merece reforma em relação à sentença é em relação à sucumbência recíproca, que, neste caso, não se vislumbra essa questão de sucumbência recíproca, porque pede-se que todo o que foi pedido em relação à autora seja realmente reformado a seu favor. Então, neste caso, também a sucumbência ela passaria a ter esse caráter completo apenas para a parte ré. Em síntese, bem objetiva, esta é a minha sustentação. Ok, desembargador Expedito. Efeito apelo para conhecido passamento provido é custo da parte demandada conhecido desprovido. R$5.000. Devo apresentar a Vossa Excelência. Saldanha, 15, da relatoria do desembargador Expedito Ferreira. Não está presente julgado conforme consta, o 16 já foi. Okay. O desembargador Diler mandou 17. 110, 111, 112 e o 15, Excelência. Como? 17 não está em mesa. Eu vou retornar, portanto, a minha relatoria aqui para o número 4, Arthur César Dantas Silva. Pedido de vista do desembargador Expedito Ferreira. Já foi feita a votação inicial. Já foi procedida. O 5, doutor Tiago Tostes. Eu acompanho a divergência.
4. Tá. Fica votado no sistema. O 5, doutor Tiago Tostes. Pois não, excelência. Da relatoria, desembargador Cláudio Santos. Deixa eu ver aqui, Cornélio. 5. Eu estou dando provimento. Com o relator. Acompanhado, um provimento no sentido de desconstituir a sentença e determinar o para regular o prosseguimento do feito. Foi uma votação antecipada. Anulação da sentença à unanimidade, do 5. O 6. A repetição do INDEP de forma dobrada. Provimento. Só uma questão de ordem, excelência. O 6 eu requeri a sustentação oral, mas é um caso idêntico ao 29. A sentença, ela simplesmente restou omissa com relação à cédula de crédito bancário, que foi pactada entre as partes, e termo de quitação aos contratos anteriores à celebração dessa célula, também pactado entre as partes. São duas provas essenciais e que não foram apreciadas na sentença, e por isso os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. 6. Excelência, aqui nós estamos conhecendo o recurso para julgar desprovido o apelo da ré e parcialmente provido o recurso da autora, reformando a sentença apenas para condenar a instituição financeira a arcar com a repetição do INDEP de forma dobrada. Eu acho que esse caso, vamos ver o que é que está. Temos que ir por etapa, depois a gente vê o 29. Vossa Excelência quer fazer mais alguma consideração, doutor Tostes? Não, excelência, só trazer justamente esses dois pontos, que foram duas provas produzidas nos autos que influenciam, né, no resultado do julgamento, principalmente na condenação da UP Brasil, e que não foram considerados na sentença. A cédula de crédito bancário e o termo de quitação otorgado pelo consumidor. Bom, nós entendemos que a causa... Bem direto para não atravancar a pauta da sessão. A princípio, nós entendemos que a causa da madura para julgamento, Vossa Excelência, qualquer discordância poderá fazê-la através do remédio processual apropriado. O 7, Rafael Gouveia Costa dos Santos, da minha relatoria. Houve a dispensa da sustentação oral, pediu visto do embargador de Lermano Mota. 7. Bom, Vossa Excelência está com a dispensa, poderá trazer o voto aí. O 8, doutora Letícia Maia, que dispensou a defesa. O voto... mas já foi votado. Vossa Excelência consigna o voto, né? Perfeito, correto. O 8, município de Natal... 8, anonimidade. O embargador Pedido votou no 7. O 8, mas o 8 aqui não é embargo de declaração, não? Está aqui a operação civil, o 8. Ele estava votando, mas... Uma ampliação. O 8 anonimidade, o 7 anonimidade. O 7? Ah, não. O 7 vai para ampliação. Está naquela dúvida, 50, 75, né? Certo. O 8º julgado. O 9º, Marlon Gonçalves Sanches. Senhor presidente, doutor Luiz Antônio, vai acompanhar da mesma maneira. Por favor, Vossa Excelência pode se identificar com o nome mais vagarosamente dito e o número da OAB? Claro, senhor presidente. Doutor Luiz Antônio Alves Francisco, OAB Rio de Janeiro, 150366, e pertence ao mesmo escritório do doutor Marlon, que representa o Itaú, Alceu Martins. Pois não, doutor. Consignado, então. Agradeço a gentileza, senhor presidente. Muito obrigado. De nada, Excelência. Estamos às ordens.
Aqui é negativa de provimento no nono. Não provido. O 10º, Olavo Hamilton, não mesa, desembargador Expedito. O 11 foi julgado. O 12, não mesa, desembargador Expedito, Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque e Silva. Pedido de vista, desembargador Dilermando Mota para o 12. 13, André Franco Ribeiro, não mesa, para reanálise do desembargador Expedito. 14 foi julgado, 15 também, 16 também, 17 não mesa, 17 desembargador Dilermando, também não trata não cabe defesa. 18 já foi, 19 Cristiano Luiz Barro Fernando da Costa. Não apresenta, anulando a sentença, desembargador Dilermando Mota. O 20, Marlon Gonçalves Sanches. Negado provimento ao apelo do 20. O 21, doutor Bruno Henrique já foi. 22, desembargador Dilermando Mota, doutor Kelson Cristiano Jerônimo da Silva. Vossa Excelência está retirando de mesa, não é isso? 22, retirado de mesa. Mantenha-se, portanto, na pauta. 23. Chama ela ali, essa menina. Mateus de Medeiros Pérez, 23. Já foi. Chame Carlos, por favor, do meu gabinete. 24, Maria Isabel Costa Fernandes Rego. Também. 25, Fernanda Fernandes. 26. 27, Maria Isabel. 28. 29. 30. Já foi julgado com ampliação de quórum. 31, Marlon Gonçalves Sanches, julgado. 32, picadeado pela ausência do doutor Eduardo Pinheiro. 33 foi julgado. Indaga aos colegas advogados. Presidente, apenas o 24. Espera aí, doutora. Por favor. Se identifique, por favor, nome OAB e diga, por favor, senhor. Isabel Fernandes, Maria Isabel, que há pouco tempo você chamou no 24. Só para repetir a proclamação, por gentileza. Embargador Dilermando Mota, 24. Vossa Excelência quer saber o que, doutora? A proclamação do voto, que eu estava na outra sessão. Está mantendo a decisão, não é, doutor? Ok. Está mantendo a decisão. Ok? Sim. Mais algum advogado que esteja presente na sala virtual? Mais alguma ponderação, Ministério Público? Excelência, eu gostaria apenas de parabenizá-lo pelos 20 anos de magistratura. Obrigado. E dizer a Vossa Excelência que o senhor engrandece muito a Justiça do Rio Grande do Norte. Pela gentileza, generosidade excessiva. Alguma questão do desembargador Expedito, desembargador Cornélio, desembargador Dilermando? Bom dia a todos, saúde para as famílias respectivas, todos presentes, a policial militar também, está presente aí conosco sempre. E um bom dia a todos, até terça-feira, se Deus assim nos permitir.